Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Claim e você está no meu canal Corsário, né? Eu Claim. O... Opa, deixa eu só remover esse comentário aqui. Desfixar, deixa eu só corrigir aqui. Pronto. O comentário fixado aqui é o meu telefone, caso alguém queira conversar comigo. Então você pode conversar comigo pelo Pix ou fazer uma doação via e-mail aqui, ok? Hoje eu quero estar falando sobre esse tema, né? Romilson Ferreira, sobre o Romilson Ferreira. Ele está te enganando sobre o arrebatamento, porque muita gente vem comentar nos meus vídeos aqui. Muitas pessoas vêm comentar nos meus vídeos aqui acerca do Romilson, cara, do Romilson, né? E, e eu preciso falar sobre isso, né? Então, peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, tá? Curtam e compartilhem esse vídeo. Também me ajude a bater 900 inscritos hoje, né? Já estamos indo para 13.900 inscritos, faltam 8 inscritos. Então, por favor, tragam alguém para se inscrever no canal. E hoje, deixa eu só compartilhar com mais um aqui, o Will, né? Deixa eu ver aqui o Will. Compartilhando com o Will aqui. Né? Vamos lá, então vamos entrar no tema em si. Valeu, Mirandão. Salve, Miranda. Pamela de Cruz. Tamo junto. Primeiro ponto. Você que segue o Romilson Ferreira, você que acompanha o Romilson Ferreira, deixa eu te fazer uma pergunta, bem simples e sincera. Quantas vezes ele já marcou o arrebatamento? Quantas vezes o Romilson Ferreira falou assim, ó, o arrebatamento será este ano, dia tal. Dia tal. Assim, ó, é uma coisa bem simples. Quantas vezes ele já marcou o arrebatamento? Pelo que eu conheço dele, ele já marcou arrebatamento pelo menos uma vez por ano, desde 2015. 2015 até hoje, dá 9 anos. Alguma vez esse arrebatamento aconteceu? Aconteceu. E várias vezes ele fala assim, foi o Senhor que me disse, foi o Senhor que me disse, o Senhor me disse, Deus me disse. Aqueles que estão dizendo que eu estou mentindo, vão ter que colocar sua barba de molho. Várias vezes o Romilson Ferreira falou isso. Várias vezes ele falou isso. E aí eu vou abrir um texto bíblico para vocês, que é muito importante, e que eu particularmente gosto bastante, que é esse texto aqui, ó, partilhar. Ele fala muito sobre o Senhor, né? Ele fala muito sobre o Senhor, mas olha aqui. Eu não gosto muito dessa versão aqui, né? Aqui, mas vamos pegar essa tradução aqui, ó. Vamos lá. Deuteronômio 18, 20 a 22. Olha aqui. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Olha só, então falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos que uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Não tenham medo dele, tá? Então o que acontece? Romilson Ferreira falou assim, o arrebatamento vai ser tal dia. Não aconteceu. Ano seguinte, ele falou de novo, o arrebatamento vai ser tal dia. Não aconteceu. Olha, o arrebatamento agora vai acontecer no dia de Páscoa. Preparem-se, preparem-se. Ele tem muito essa linguagem, né? Prepare-se, prepare-se, o dia do Senhor está vindo, está chegando, vai ser na Páscoa, o arrebatamento vai acontecer. Quem está dizendo que eu estou errado vai ter que colocar as barbas de molho, que não sei o quê, eu estou falando em nome do Senhor Aú dos exércitos. E ele fala muito assim. Se eu estiver mentindo, por favor, me corrija. E eu estou falando aqui, essa live aqui, ela é exclusiva para quem é seguidor dele. Mas eu te pergunto, alguma vez isso aconteceu? Não, não aconteceu, Corsário. Se não aconteceu, precisa
precisa olhar para esse texto aqui. Você precisa olhar para esse texto. Ele não falou em nome do Senhor. Tem um outro detalhe também, que é os falsos profetas, né? Se a gente bater lá Mateus 24, capítulo 24, se a gente bater Mateus 24, né? Você tem lá, ó. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, né? Rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, se levantará nação contra nação, haverá reinos, e vos entregarão, serem atormentados, escandalizar-se, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Enganarão a muitos. Então, você tem que entender o seguinte, olha só, Deuteronômio avisou, se o profeta proclamar, o Senhor vai vir tal dia, o Senhor vai vir tal dia, o arrebatamento vai vir tal dia, né? Se ele fala que Yahu mandou ele falar isso, e isso não acontece, ele se enquadra, segundo a Bíblia, como falso profeta. Se ele se enquadra como falso profeta, ele está aqui, nesse questão de falso profeta, que enganarão a muitos. Nós temos que lembrar que os ministros de justiça do diabo. Vamos lá. E seus ministros se fantasiam em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 14 e 15, né? Não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Veja que esse versículo bíblico aqui, Paulo vem nos alertando que o que acontece? Se você vê lá o Romilson Ferreira falando, olha só, você vê o Romilson Ferreira falando, não, porque o arrebatamento vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer. Olha só, não aconteceu, falso profeta. Bíblia de Mateus 24 fala dos falsos profetas. E aí, ele se fantasia, e muita gente cai nisso. O Romilson, ele se diz assim, não, porque é Babilônia, porque os falsos, é Babilônia, os falsos pastores, os falsos isso, os falsos aquilo, são tudo Babilônia. Tá, mas veja que ele tem que se fantasiar de ministro de justiça. O falso profeta, ele vai vir falando uma moralidade, ele vai vir julgando as outras pessoas, ele vai vir dizendo que ele fala em nome do Senhor, mas olha só, os ministros de Satanás, eles se transformam, eles se transfiguram em ministros de justiça. Romilson Ferreira, ele fala de uma justiça, mas que ela não acontece. Por quê? Porque ele marcou arrebatamento pelo menos quantas vezes? Não, cara, sério. Quantas vezes ele marcou arrebatamento? Quantas vezes ele marcou arrebatamento, gente? Desculpa. Quantas vezes? 9 vezes? 11 vezes? Tá. 11 vezes ele marcou. Não aconteceu. E ele fala, eu venho em nome do Senhor Yahu, em nome do Senhor Yahu, em nome do Senhor Yahu. E aí? Não aconteceu, irmão. Tá errado. Tá errado, cara. Aí, ó. Salve, Jedazão. Salve, Jedazão, meu parceiro. Então, eu só peço que você que assiste essa live, você que é seguidor do Romilson, cara, abre esse texto aqui. Compara com o que o Romilson Ferreira diz. Vai lá para Mateus 24, você vai ver a mesma coisa. E aí, você vai lá em 2 Coríntios e você para e pensa, opa, Romilson Ferreira está falando disso, daquilo e não está acontecendo. E está falando de uma moral, mas não aconteceu o que ele falou. Então quer dizer o quê? Que ele é um falso profeta. Se ele é um falso profeta, tá aqui a explicação. Opa, mas por que ele parece ser tão bonzinho? Tá aqui a explicação. Mas por que o Romilson Ferreira parece ser tão santo? Tá aqui a explicação. O falso profeta, o ministro do diabo, ele se transfigura em ministro de justiça. Ele se transfigura. E aí ele engana muitos. E talvez você que acompanha ele seja um desses enganados, né? Uma outra coisa que eu quero conversar com vocês, uma outra coisinha que eu quero conversar com vocês aqui é a seguinte situação. Qual que é?
Qual que é a situação? É bem simples. Ele fala que o nome de Deus é Yahu, Yahu dos exércitos. E ele fala que o nome de Jesus é Yahusha. Pergunto, qual é o material que o Romilson Ferreira utiliza para chegar a essa conclusão? Quais livros ele cita? De gramática hebraica? Dicionários, léxicos? Quais? Quais? Porque ele diz que ele teve uma revelação do nome verdadeiro de Deus. Opa, o cara que marcou arrebatamento, o cara que marcou arrebatamento 9 vezes, pelo menos 9 vezes, tá dizendo que Deus revelou para ele o nome verdadeiro dele? Não, peraí. Outro detalhe muito importante. Romilson Ferreira, ele tem dificuldade em entender língua portuguesa. E um detalhe mais importante ainda, eu percebo que 99% dos seguidores dele têm dificuldade em construir uma frase sem um erro gramatical em 2 palavras. Cada 2 palavras que os caras escrevem, metade está errada. Entendeu? Então o que eu percebo? Que o Romilson Ferreira, além de falso profeta, ele é um analfabeto funcional. É cada interpretação maluca que eu já vi ele falar, ele falando assim, não, porque Deus é Zeus. Deus é Zeus. Da onde que ele arrancou isso? Né? Porque se você olhar no Antigo Testamento, não aparece a palavra Zeus. Você pode abrir lá o léxico da Septuaginta, não aparece a palavra Zeus. Então da onde que ele está tirando que Deus é Zeus? No Novo Testamento, a palavra Zeus, se eu não me engano, ela aparece 1 ou 2 vezes, que você tem o templo de Zeus. Você tem o templo de Zeus. Mas não necessariamente que Teós e Zeus é a mesma palavra. Linguisticamente falando, elas têm a mesma origem, né? No sânscrito ou na língua indo-europeia. Se você for para uma questão de língua indo-europeia, o que é a origem das línguas indo-europeias? Você tem 3 línguas indo-europeias: grego, latim e sânscrito. Grego, sabemos, os gregos falavam grego, os romanos foram falar grego posteriormente. Latim, a língua dos romanos, que também passou a ser a língua militar e a língua política, né? Enquanto que a língua de comércio filosófica era o grego. E você tem o sânscrito, que foi uma língua que foi levada para a Índia. Os hindus, os indianos, escreveram em sânscrito e de aí surgiram vários dialetos. É uma língua indo-europeia. Se você comparar essas 3 línguas, você chega no proto-europeu, na língua que deu origem a essas 3 línguas. Porque essas 3 línguas, elas são irmãs, elas são parentes. É igual português, francês, espanhol, italiano. Elas são línguas muito parecidas. Por que elas são parecidas? Porque elas têm a mesma origem no latim. Elas têm o latim comum, então elas partem da mesma família. A mesma coisa essas 3 línguas, né? Você tem o proto-indo-europeu, que é esse dialeto, essa língua, que alguns linguistas tentam reconstruir. E o que acontece? Dentro desse proto-indo-europeu, você tem a palavra que dá origem à palavra Zeus e a palavra que dá origem à palavra Teós, parece que é a mesma palavra. E é muito comum. Uma palavra, numa língua, ela dá origem a 2 palavras. Qual que é a diferença entre Teós e Zeus? Teós significa Deus de qualquer divindade. Pode ser qualquer divindade. Pode ser Deus, pode ser outro Deus, pode ser um falso Deus, mas Teós significa qualquer divindade. Tanto que Teós tem esse uso, né? De uma pessoa ser chamada, de um ser chamado Teós, ele significa uma divindade. Só que Zeus, ele é um termo específico ao nome da maior entidade dos gregos, do panteão grego, que é Zeus, o pai dos deuses. Entende? Então você tem uma diferença muito grande, linguisticamente falando, entre Zeus e Teós. E Deus, o Deus verdadeiro, no grego, né? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele nunca foi chamado de Zeus. Ele foi chamado, sim, de Teós, foi chamado de Quírios, que é Senhor, mas ele nunca foi chamado de Zeus. Ele nunca foi chamado de Zeus. Entendeu? Você pode procurar na Bíblia, no Novo Testamento, na Septuaginta. Você pode procurar num monte de lugar. Aí, ó, Macedão agora é membro, Braddock é membro,
né? Lincoln Salles é membro, aí tem esses Glassman aí, o Pedro Evangelista é membro aí, ó. Mas dois dos caras aí, ó, três, né? Três tá sempre nas lives aí, se tornaram membros, ó. Por isso que é importante participar das lives, tá? Então, voltando aqui. Quando a gente olha para isso que eu estou discutindo com vocês é linguística, tá? São línguas comparadas. Só que quando eu olho para alguns vídeos do Romilson Ferreira, eu percebo, eu percebo que ele é um analfabeto funcional. Ele tem dificuldade de compreender as coisas. O que é um analfabeto funcional, gente? Entende? O que é um analfabeto funcional? Mirandão, o assunto hoje não é esse, cara. E aqui não é canal para isso, tá? Se quer discutir Ellen White, você vai lá no Lei Pirata /Rala, pergunte que eu terei todo prazer em responder. Mas aqui não é o momento. Eu não tô falando de Ellen White, eu tô falando do Romilson Ferreira. Beleza? Tá? E se você é um leitor de Ellen White, você manda os textos das profecias que ela coisou, que aí a gente responde num outro canal, numa outra live. Beleza? Já era. Fechou? Morreu o assunto aqui. Mas vamos lá. Dando continuidade. O Romilson Ferreira. Ah, fechou. Fechou. Mas aqui dá para ver que não é essa pegada. Normalmente você olha pela quantidade de membros no canal. Se tiver um monte de nego verde, é porque é o canal principal. Se não tiver, é Lê Pirata /Rala. Se eu tiver com toquinha, se eu tiver com isso aqui, ô Mirandão, ó, fácil identificar, ó. Se eu tiver com essa toquinha, é /Rala. Lê Pirata /Rala. Canal Lê Pirata /Rala. Apologista Adventista. Se eu tiver sem toquinha, é o Corsário. Entendeu? É o Corsário. São 3 canais, sim. É o Sagat Historiador, Lê Pirata /Rala e Corsário. Corsário é o Clair. Pô, é só você olhar aqui. Corsário é o Clair, mano. Você é louco? Caraca, Miranda, nem tava ligado disso. Mas vamos lá. Deixa eu até achar aqui. Cadê? Vamos aqui. Dar move. Né? Falando nisso, quem puder dar uma ajuda para nós financeira aí também, fica o meu Pix na descrição ou o número aqui para quem quiser conversar comigo, beleza? E agradeço aí ao Jedi, né, que deu de presente. O Braddock chegou, Macedo chegou, Mirandão também chegou. Tá, mas aqui, ó, o Romilson Ferreira, ele não é só porque ele terminou. Não, a liga, esse canal já é de outra pessoa, Mirandão. Vamos lá. Vai ter, parece que ele tá marcando de novo, o Klafner, ele tá marcando de novo. Mais um ano, são 9 anos que ele tá marcando, tá? Então, assim, sobre o Romilson Ferreira não ter a terceira, quarta série, não me incomoda em nada, beleza? Não me incomoda em nada, isso aí não é um problema. Agora, o problema é que ele é um analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? É um cara que ele sabe ler, sabe escrever, mas ele não consegue compreender o que ele está lendo. Então ele confunde as bolas, ele confunde as coisas. E ele faz isso com muita constância. Por exemplo, nesse negócio de dizer, por exemplo, que o nome de Deus é Zeus, é mentira do Romilson Ferreira. Peça para ele provar isso, que Zeus é aplicado a Deus. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso em tradução nenhuma. Não existe isso em nenhuma língua. Mas ele insiste. Por quê? Porque ele viu uma explicação, seja do Rodrigo Silva, ou ele vai ver essa explicação minha, e ele não consegue entender. Opa, não é que Zeus é o Deus verdadeiro, não é isso. É que Zeus é o nome próprio do Deus do panteão supremo grego. E você tem dentro da língua grega a palavra theos, que se refere a qualquer entidade, qualquer divindade. Que theos é Deus. Zeus é Zeus. É um nome é um nome simples. Só que ele não comete um erro só nisso. Por exemplo, ele teve um dia que ele foi falar, teve um vídeo dele que ele foi falar, que assim, foi muito engraçado. Ele foi falar que ele abriu a Bíblia de Jerusalém, olha só, ele abre uma Bíblia católica, aí ele vai lá em Êxodo 3,14,
E ele lê lá que não tem nenhum manuscrito hebraico dizendo que existe a expressão eu sou o que sou. Ele fala que isso é uma adição. Só que quando você lê a Bíblia de Jerusalém na nota de rodapé, ele não está falando de manuscrito hebraico. Lá está falando da teoria documental. Lá está falando de teoria documental, não está falando de manuscrito hebraico. Só que como ele tem dificuldade de compreensão, tem dificuldade de leitura, o que, que acontece? Olha só o que, que acontece. Ele lê e ele não entende o que está escrito. Ele fala outra coisa, ele interpreta de outra forma, desconexa do que o texto está dizendo. Entende? E não é só isso. Teve um dia que ele foi falar sobre Deus porco e ele pegou um vídeo dos Simpsons. Irmão, o cara que pegar vídeo dos Simpsons para falar de isso ou daquilo é um idiota, porque o Simpsons é um desenho de zoeira. E quando você pega o vídeo lá falando do Deus porco, do porco, não tem nada a ver, porque é um italiano falando de porco, mas o italiano, por causa da cultura romana, gosta muito de porco, de comer porco. Né? E aí o Simpsons tá zoando com isso. Entendeu? E aí? E aí, cara? Entendeu? É triste. Só que as pessoas que acompanham ele não conseguem se aperceber, porque a pessoa ela viu lá um vídeo dele falando sobre profecia, viu ele falando. Cara, se você perceber, o Romilson Ferreira ele utiliza muito uma linguagem profética. Ele gosta muito de falar de Daniel, ele gosta muito de falar do Apocalipse. E é por isso que eu venho aqui e falo, pastores de denominações padrão, Assembleia de Deus, Batista, Adventista, Presbiteriana, igrejas pentecostais, estudem profecia e falem de profecia, porque quando vocês não falam, as suas ovelhas, elas vão, uma hora mais cedo ou mais tarde, elas vão querer ouvir sobre profecia. E onde é que elas vão? Elas vão cair no canal do Romilson. E aí, cara, fica difícil da gente trazer alguém que cai lá de volta. E por que fica difícil? Porque muitas vezes a capacidade cognitiva dessa pessoa também não não é lá grande coisa. Só que se você não prepara o seu membro para entender de profecia, quando ele ouve o Romilson Ferreira, fala, meu pastor não fala isso. Aí o Romilson Ferreira ele começa um processo de lavagem cerebral nas pessoas. Que processo é esse? Ele faz com que as pessoas duvidem da denominação. Ele faz com que as pessoas duvidem da denominação. E aí o que acontece? O Romilson Ferreira, vídeo a vídeo, pouco a pouco, ele vai tirando a sua autoridade como líder religioso. Por isso que ele chama, é a Babilônia, é a Babilônia, é a Babilônia. Pode prestar atenção, é uma estratégia dele. É uma estratégia dele. Isso é uma estratégia psicológica. Né? E vou falar que não funciona? Funciona. Você vai lá pro canal do cara, tem 100 mil inscritos. Você vai pro canal do cara, tem 100 mil inscritos. Pense, são 100 mil pessoas seguindo ele. É claro que não são as 100 mil de corriqueira, mas pensa, se ele decidir abrir uma igreja, tem 100 mil seguidores. E já não é o primeiro canal dele, já é o terceiro canal dele, segundo ou terceiro canal dele. Porque quando ele começa a falar besteira demais, ele apaga o canal e vai começar outro, né? Bicho é esperto também, né? Ele também é esperto, ele sabe que tá falando besteira, então quando ele percebe que não vai aguentar o tranco, ele fecha o canal e começa outro. Pra ficar difícil a achar. Exatamente, Bradock. Ele começa com esse negócio de confiar. Então, por exemplo, ele vem mencionar, porque o Deus Yahu é verdadeiro. Né? Peraí. Onde que tem Yahu no começo de nome? Nome hebraico. Onde que tem no começo? Não existe Yahu no começo de nome. Até onde eu sei, não existe. Você tem lá no final. Eliahu, no final. O Isaías, né? É no final. Elias, Eliahu, né? É no final. Você tem vários nomes hebraicos que o Yahu está no final do nome, mas nunca no começo. Aí eu pergunto, da onde que ele tirou que o Yahu está no começo? Da onde? De que estudo? De que estudioso? Da onde? Não, Deus me revelou. Deus revelou para ele. O mesmo Deus que te revelou o arrebatamento? 9 vezes e não aconteceu? O mesmo Deus, é a mesma interpretação que você está tendo da Bíblia, da nota da Bíblia de Jerusalém, que você não sabe, que lá não mencionou manuscrito, mas sim tradição. Fala, Lulu, você tem lá, cara, vai lá que o pai está trabalhando, vai. Vai, tá trabalhando, Lulu.
Entendem, gente? É complicado, cara. É complicado, né? É isso aí. Boa, 2019, antes de eu ir morar em São Paulo, esse cara já marcava arrebatamento. Não, ele tá marcando arrebatamento desde 2015, se eu não me engano. Veritari, Veriba, Libera. O deus dele é o mesmo dos gatos, miau, né? Vai que um dia ele acerta. Se não acertar agora, poderá acertar na próxima encarnação. Cara, é assim, tem um ditado que diz, até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes, né, no dia. Um relógio quebrado, ele acerta a hora 2 vezes no dia, né? Então, um dia ele realmente vai acertar o arrebatamento, pois ele marca todos os anos o arrebatamento. Um dia ele vai acertar. Só que assim, e se acontecer no dia que ele não marcou? Só que o problema é que o cara que segue ele, a pessoa que acompanha o Ramos Ferreira, ela não consegue perceber, porque ele marca, mas não acontece, e ele dá uma desculpa esfarrapada e a pessoa continua seguindo ele. Quando na verdade era para olhar e falar: opa, falso profeta na área. Por quê? Porque a pessoa não conhece. Não conhece o texto bíblico. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tão simples. Tão simples, né? Era só a pessoa olhar aqui, ó. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Falso profeta. Mateus 24. Eu peço, cara, que quem for seguidor do Ramos Ferreira, tenha esse texto aqui, ó. Tenha esse texto aqui na sua cabeça. Deuteronômio 18, 20 a 22, mas o verso 22. Se o que o Romilson Ferreira falar não acontecer, ele é falso profeta. É falso profeta. E ele já falou 9 vezes. 9 vezes. Você vai esperar ele falar quantas vezes mais? Quantas vezes mais você vai esperar ele falar? Quantas vezes mais? Hã? Quantas? Né? E aí, Mateus 24 fala que no final dos tempos teriam muitos falsos profetas. Romilson Ferreira é um deles. Ah, mas ele é muito bonzinho, ele é muito educado. Aqui, ó. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme suas obras. Falando de quem? Que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz e os seus ministros. Pergunto, Romilson Ferreira é um ministro de Satanás? Sim ou não? Sim. Romilson Ferreira é um ministro de Satanás. Segundo as escrituras, segundo as obras dele, ele é um ministro de Satanás. E sabe qual que é o local preparado para ele? Lago de fogo. É para lá que ele vai e é para lá que todos os seguidores dele vão. E não vem dizer que vocês não foram avisados, porque esse vídeo aqui vai pesar no dia do juízo para você. Esse vídeo vai pesar no dia do juízo para você. Você que está assistindo esse vídeo ou que vai assistir futuramente, eu preciso refutar esse cara. Saiba que esse vídeo aqui é um aviso para você. Se você não se atentar ao texto bíblico e não comparar as obras do Ramos Ferreira com as escrituras, vocês vão queimar no lago de fogo. Vocês vão queimar. Vocês vão queimar. Vocês vão queimar. Beleza? Vamos lá. Reinaldo Pereira, boa noite. Todo mundo tá errado, só ele tá certo, exatamente. Esses canais sempre tem um grande número de fiéis, igual o da pastora Nadir, que tem um 110. Cara, mas a pastora Nadir a pastora Nadir é complicado, né, mano? Mas tudo bem. Vou deixar uma live só pra ela, né? Só mais 1000. Infelizmente, nas igrejas também não tem explicações esse texto, né? Não ensinam sobre os falsos profetas. Cara, faz quanto tempo que eu não. Cara, eu vou gravar um vídeo, né? Um vídeo não, vou ter que gravar um estudo, fazer um estudo sobre falsos profetas. Eu vou ter que fazer um estudo sobre isso, cara. Eu vou ter que fazer um estudo sobre isso, né? Vou fazer um estudo, né? O Bradocoso, né? O Rubens Ferreira do arrendamento. Veio um anjo igual a pastora Nadir. Viu um anjo chinês, certamente era o diabo, popularmente conhecido como Lúcifer. O engraçado é que nós temos detalhes muito interessantes. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, pastora Nadir, Romilson Ferreira, eles são pessoas desinformadas e que viram meme. Por exemplo, quando eu vejo um vídeo do Romilson Ferreira, é meme, é para tirar sarro. Só que o problema é que tem gente que leva a sério, entendeu? Tem gente que leva a sério. E eu particularmente fico triste com isso, né? Porque você vê um nível. Teve uma pregadora da minha igreja que ela falou o seguinte: os falsos profetas
são o resultado de uma igreja de pessoas que querem ser enganadas. Então, hoje, quem segue um cara como ele é porque ela quer ser enganada, entendeu? Então, eu não tenho muito carinho, muita atenção por causa de para esse tipo de gente, porque a pessoa quer ser enganada. A pessoa quer ser enganada. O cara vai lá e dá dinheiro pro Edir Macedo. Ele quer ser enganado. O cara dá dinheiro pro Valdomiro Santiago. Ele quer ser enganado. Agora chega aqui para fazer uma doaçãozinha aqui pra gente que trabalha, que faz estudo, que grava vídeo, que produz conteúdo. Não. Esse aí merece paulada. Esse aí eu só tenho que tirar vídeo dele. Esse aí eu tenho que tirar o conhecimento dele, né? Agora o Romilson Ferreira, você acha que ele não ganha dinheiro de doação do pessoal? Ganha. Você acha que o Edir Macedo, o Ardomiro Santos, ganha. Mas, coitadinho do Adolfo aqui, que grava vídeo de grego, de crítica textual, não, esse aí não, esse aí que se lasque, né? Então, pô, né? Mas aí, né? Na psicanálise são também conhecido como esquizofrenia. Não, eu acho que o Romilson Ferreira, o caso dele não é esquizofrenia, não. O caso dele é analfabetismo funcional e um pouco de heresia. Cara, é uns bagulho muito louco, cara. É um bagulho muito louco. Eu vi um vídeo dele, ele pegando. Como é que ele prova que Jesus significa Deus porco? Deixa eu compartilhar com vocês, cara. Não. Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Ó como que ele faz o vídeo, né? Como que ele faz o vídeo? Ele pega aqui, Google Tradutor Latim Português. O que ele faz? Ele pega assim, ó. Jesus, né? Como é que ele faz do latim, que significa Deus porco? Traduzir do romeno, não. Jesus. Então nós temos, na verdade, Jesus, né? Como é que ele faz, cara, que aparece porco? Deixa eu virar aqui. Deixa eu só virar aqui. É porco. Ele faz um negócio. Deus porco. Não. Jesus. Ele pega, deixa eu ver aqui. Como é que ele faz? Porque ele pega o SUS. Você vê que nem no Google Tradutor dá certo. Ele pega aqui o SUS, ele fala aqui que SUS no latim é porco. E aí, ele fala que o IE é porco. É porco. Ele vai fazer isso. Né? Ó, até o Google Tradutor tá acertando agora, né? Porque o Google Tradutor vai acertando. Ele fala assim, porque SUS no latim é porco. Olha só. Aí ele fala assim, a origem do nome Jesus é porco. Só que o problema é que esse SUS aqui, você tem a declinação, né? Você tem a declinação. Você tem a declinação. A raiz da palavra é essa daqui, ó. Né? E é latim, né? Então é um negócio que é absurdo, cara. É absurdo. Tanto que se você tentar fazer o que o Romilson Ferreira fez, não faz de novo, né? Exatamente. Você pode procurar em qualquer dicionário de latim Jesus, que vai dizer que é Jesus, né? Entendeu? Você fez o vidinho. Cara, ele divide. Eu tô tentando aqui, ele usa o I em vez de J. Não, mas é o I mesmo, é Jesus. Jesus, não é J. Jesus. Jesus. Teve até um vídeo que eu fiz, cara, não sei como que deu certo. É isso aí, mano. É que o Google Tradutor, ele é uma máquina. Então, o que acontece? Por ele ser uma máquina, ele tá sempre se corrigindo. Tem sempre alguém corrigindo essa questão. O que eu quero dizer com isso? Que o Romilson Ferreira, ele é incapaz até de saber qual que é a raiz da palavra, a origem da palavra. Como ele não sabe nada, ele vai criando um monte de teoria.
Não, porque SUS, ó, SUS vem de suíno é porco. E aí ele põe o vídeo do. Nossa, cara, dá uma, dá uma vontade de dar uns tapas, né? Mas a gente não pode, né? Não pode. Exatamente, Bradock. O coisa, o Romilson Ferreira é um blasfemo, ele blasfemando contra o nome de Deus, né? É um grande blasfemo. Ele tá blasfemando. Tanto que se o seu Romilson tentar fazer isso hoje, o vídeo dele, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer mais, porque nem o Google Tradutor tá aceitando mais errar, né? Então, como é que a gente faz, mano? A gente só constrói. Só que a pessoa leiga que assiste o vídeo dele, ela cai e ela não tem como, muitas vezes, por que que eu falo, vamos estudar grego, vamos estudar hebraico, vamos estudar os assuntos difíceis, porque uma pessoa ela cai numa dessa, velho, ela não volta. Graças a Deus teve um rapaz, muito tempo atrás, que entrou em contato comigo com essas teorias de nome verdadeiro. E eu falei pra ele assim, mano, abre o dicionário aí. Abre o teu dicionário de hebraico. Ah, vamos abrir o dicionário de hebraico. Comecei a abrir o dicionário de hebraico pra ele. Tá vendo? Tá aqui. Abre tua Bíblia em hebraico. Como é que tá escrito lá? É verdade, Adolfo. Falei, tá aí, ó. Eu não preciso de muito. Só que a pergunta é, para uma pessoa que tem dificuldade de leitura, como é que ela faz? Nós que estudamos grego, hebraico, conhecemos aí crítica textual, né, conhecemos a pegada, a gente tem vacina. Mas e a pessoa simples que não tem? E o problema é, como eu disse, não é o Romilson Ferreira falar assim, que o nome de Jesus é Deus porco que a pessoa cai. Não é nisso. Sabe no que é? É numa explicação profética do Romilson Ferreira. É na linguagem. Ele usa muito a linguagem. Os nicolaítas. Porra, eu fui ver lá o vídeo dele falando sobre nicolaítas. O vídeo dele falando, não, ele mencionando o termo nicolaítas. E, cara, ele erra na definição da palavra nicolaítas. Ele inventa um significado para a palavra nicolaítas. E eu, cara, não. Seguidores de Jezabel, ele usa muito esse termo Jezabel. Ele usa muito esse termo Jezabel. Por quê? Porque é um termo que aparece lá em Apocalipse. Só que ele nem sabe que ele que tá inventando moda. Entende? É complicado, cara. É complicado. Eu fiz o vídeo, cara, mas nem lembro, cara. Nem lembro. Deixa eu ver se eu acho o meu vídeo aqui que eu fiz muito tempo atrás. Vamos ver se eu encontro o meu vídeo. Vamos ver se eu encontro o meu próprio vídeo, né? Né? Vamos ver se eu encontro o meu próprio vídeo aqui. Vamos ver. Vídeos. Vamos ver aqui. Vai, tá pra trás, hein? Vixe, tá muito pra trás. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Daniel Wallace. Romilson Ferreira. Deixa eu compartilhar com você, tá aqui a minha busca. Perdão aí, minha gente. Uhum. Vamos ver aqui, vamos ver. Ó, a gente tem uma porrada de vídeo bom, cara. A gente tem uma porrada de vídeo bom. Concílio de Nicéia. Cara, o que eu vejo de nego falando besteira sobre o Concílio de Nicéia. De daqui. Cara, vídeo top, 160 visualizações, que pena. Lição de grego. Faz um tempinho já que eu gravei isso aqui, hein? Isso aqui foi quando eu disponibilizei todos os meus vídeos, minhas videoaulas. Deixa eu achar aqui. É videozinho que eu publiquei, hein? Nossa. Caramba, eu tinha cabelo aqui quando eu gravei esse curso, mano. Louco. O Bradock não tem WhatsApp. Que é isso, Bradock?
Deixa eu ver. Faz tempo que eu gravei esse vídeo, hein. Semivogal. Aquisições dominicais. Caraca, mano, tem 9 meses que eu peguei esse livro. Roma, latim. Será que é esse vídeo? O nome de Deus, a verdade. Grandeza de cara, 10 meses que eu tô com esse livro, mano. Que eu já li inteirinho, hein? 5 volumes, já li inteirinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pô. Deixa eu ver. Faz tempo que eu não vejo esse videozinho, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu falo muito sobre estudo, né? Vamos ver. Caraca, mano, eu acho que eu vou ter que gravar um vídeo sobre isso, hein? Eu acho que não foi aqui não, cara. Foi num outro canal meu, cara. Acho que não tá aqui não. É, tá no outro canal, tá no outro canal. É, realmente tem muitos vídeos. Claro que eu tenho muito vídeo, pô. Tem muito vídeo, sim. Ah, alguém já ajudou com nós com umas moedinhas? Vamos descobrir aqui, vamos descobrir aqui, vamos descobrir. Claro, são do 1.900 vídeos, pô. São 1.900 vídeos que eu tenho. Não é pouco vídeo não, é 1.900 vídeos que eu tenho, Bradocoso. Quase 2.000. O problema é que como eu não sou um cara polêmico, eu não fico... Eu tô gravando essa live aqui, eu sei que ela vai ser um pouquinho polêmica, né? Ela vai seguir um pouquinho nesse caminho da polêmica, da treta. Mas, cara, a maior parte dos meus vídeos, vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo aqui que o meu canal inteiro é falando de estudo, meu. É estudo, é Bíblia, é crítica textual, Bíblia hebraica, comentando sobre Bíblia, né? Então eu sempre. Nossa, eu preciso pontuar esse texto aqui. J não existe no hebraico. Ler a Bíblia. É crente só falar de Bíblia. Eu acho que esse vídeo eu perdi ele, né? Então, hum, é isso aí. Cara, já faz um ano que eu gravei esse vídeo. É muita coisa, cara, ó. Ó, é muito vídeo, só que o pessoal não assiste, né, meu? É aquilo. Uhum. Ah, é possível um debate? Agente Satanás, ó, o vídeo do Rubens Ferreira, 10.000 visualizações. Eu tenho que começar a bater nesse cara. Não sabe escrever. É complicado, é complicado. Ah, aqui, ó, nome de Jesus em latim, a verdade. Tá aqui até, ó. Caraca. Aqui, ó.
Achamos, achamos. Pronto, viu? Então, achamos até o vídeo, ó, o nome de Jesus, em latim, a verdade verdadeira. Vou até alterar esse vídeo aqui. Editar vídeo. Vou editar a verdade verdadeira. O e Vamos até colocar aqui assim, ó. Pronto, devia ter colocado. Ó, errei ainda o nome dele, ó. Romilson. Apareceu um 8 aqui, não sei como. Romilson Ferreira. Errando o nome de Deus em latim. Deixa eu ver aqui. É isso aí. É isso aí, ó. Pronto. Pronto. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Bradocoso, tamo junto. Do nada o YouTube. É isso aí, Felipão. Já assiste o vídeo e já mete bronca no canal aqui, hein? Já dá uma força, hein? Irmãos em Cristo. É assim, hebraico na Bíblia. Eu vou falar um bagulho pra você, cara. Esse povo de Arrochu aí já existe há mó cara. Já existe há mó cara. Pra eu refutar esses malucos aí, eu vou ter que fazer um canal, eu vou ter que fazer um outro canal, cara, porque o canal aqui não é de treta. O canal aqui não é pra ficar, eu não vou ficar aqui corrigindo o erro dos outros, né? Nesse momento, todo momento. Então, assim, comenta lá no meu canal Lei Pirata Barra vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal chamado, se inscreve lá e pede pra eu gravar esse vídeo, Lei Pirata. Eu acho que eu vou começar a fazer esse escorre aqui. Deixa eu. Mas quem não acha uma dual ruim, pô? Quem não acha uma dual ruim? Vamos lá. Gente, se inscreva nesse canal aqui, ó, Lei Pirata Barra Barrala. Se inscreva nesse canal, por favor. Ó, gravei esse vídeo aqui, uma parte do inferno conhecido como Guiena. Gravei um outro, vou subir ele. Ó, o Jedizão já tá colocando aqui. E aí, o hebraico na Bíblia, comenta lá, pede esse vídeo lá desses povo de Alchu aí. Manda uma mensagem no zap pra mim. Manda uma mensagem no meu zap. E aí a gente começa a conversar sobre isso, beleza? Vai ser nessa perspectiva aí, fechou? Fechou? Salve, Macedão, beleza? Tá? Cara, tá batendo 20 pessoas na live. O que acontece, cara? Deixa eu dar um erro, deixa eu dar uma dica pra você, tá? O hebraico na Bíblia. Vou dar uma dica muito simples. O problema, como que eu posso dizer pra você?
O problema é que a gente não pode apagar fogo com gasolina. Como assim eu digo isso? Por que você não vê eu fazer muito vídeo falando do Romilson Ferreira? Por que você não vê eu fazer muito vídeo do Romilson Ferreira? E dar visualização. Por que eu não faço isso? Porque se tudo que o Romilson Ferreira falar eu for gravar um vídeo em resposta, eu não tô refutando ele. Eu tô fazendo com que o YouTube entenda que o conteúdo dele é relevante. Então, muitas vezes o canal do Romilson Ferreira cresce porque muita gente fica fazendo o que eu tô fazendo aqui agora. Fica falando, comentando. E aí o pessoal vai buscar. E aí o vídeo do cara chega a crescer. Entendeu? O conteúdo dele cresce. Ah, mas você está refutando. Ok, mas você está pagando fogo com gasolina. Ponto. A mesma coisa é esses grupos aí, cara, porque a pessoa ela só cai se ela for uma analfabeta. Se a pessoa é uma analfabeta, que ela caia na pior das heresias. Porque ela vai queimar diante de Deus. E eu não vou ser culpado. Quem mandou ela não aprender a ler e escrever? Não é? Quem mandou ela não aprender a ler e escrever? Eu não tenho culpa. Né? No caso do Romilson, é um bagulho complicado. No caso dele, é um perigo absurdo, né? Mas tudo bem. É um período, é um negócio extremamente complicado. Mas é isso aí. Vai até as 11 horas. Eu tenho que quebrar chão, filho. Jedi, eu tô quebrando. Cara, tem um vídeo aqui. Deixa eu ver se tá no celular aqui. Vou mandar aqui. Eu vou até mandar no. Vou mandar para você no Zap. Você vai ver. Galeria. Deixa eu achar aqui. Eu vou compartilhar o vídeo aqui, vocês vão rachar o bico. Vocês vão rachar o bico. Deixa eu compartilhar aqui. Oh, meu Deus. Uhum. Tô compartilhando. Tô compartilhando um vídeo aqui. Olha o que eu tava fazendo, né? No caso aqui, eu só trabalhei 1 minuto nisso aqui. Mas já vou mostrar para vocês. Então não dá para trampar até as 23 horas aqui, porque é complicado. Exatamente, ó. Igual o Bino, né? Tem que ser fã-clube dele que segue cegamente. Se o Bino entrar na piscina, uns vão se afogar. Deve ser por isso que a pastora Nadia é um fenômeno na internet. Exatamente, cara. É complicado, né? Vamos lá. Exatamente, TikTok, exato. Mas vamos lá. Deixa eu só ver se já enviou para você. Já enviou o vídeo, né? Ó. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Ecrã inteiro. Aqui, ó. Isso aqui é o que eu tava fazendo na parte da tarde, ó. Ó só. Você quer que eu fique até 11 horas da noite? Você quer que eu fique até 11 horas da noite? É claro que quem fica mais no martelete no trampo é o outro servente, é o servente. Ele fica mais tempo no trampo lá fazendo isso. Mas tudo esse entulho que vocês estão vendo aqui, que vocês veem,
todo esse entulho aqui, ó, todo esse entulho aqui sou eu que arranco. Eu já joguei 3, já enchi 3 caçamba já de entulho, entendeu? Já enchi 3 caçamba de entulho, entendeu? Mas não dá não, cara, porque aí amanhã eu tenho que fazer o corre. Ah, mas já é 2h22 e coisa. Não. Aí, ó, joga uma arara no Pix do Adolfo aí, que ele anima. Adolfo é raiz. Não é que é raiz, mano. A gente tem que pagar as contas, né, bicho? Cara. Caramba, tem que fechar aqui. Você acha? Compartilhando os contatos dos parceiros, né? Ixi, você é louco? Mas não pode, né? Não pode. Mesmo que, assim, pra animar mesmo, pra falar que eu vou até às 11 horas, cara. Todo mundo que tá aí, 17 pessoas, pelo menos 16 delas, menos o Jedi, que já ajudou, 16 pessoas teria que fazer uma doação de 10 cada um. Aí a gente ia ter 11 horas, cara. Mas não vai, cara, não vai. Eu duvido que 16 pessoas que tá assistindo a live agora vá fazer isso aí. Né? Uma onça ou uma carpa, então. Vamos ver, né? Nem um mico-leão dourado. Então, assim, é isso. Aí os caras falam, faz um vídeo, faz vídeo. Aí, ó, pô, depois do dia todo, né? Mexendo com concreto, jogando entulho em caçamba, tal. Quebrou cano hoje, fez um monte de coisa. Aí os caras querem que a gente fique aqui e vem gravar vídeo. Pô, mano, é assim, mano. Vamos lá. Se tornem membros do canal. Tem 14 pessoas aqui. Pô, se cada um se tornar membro agora, exceto o Jedi e algumas pessoas se tornaram membro aqui, R$2,99. R$2,99. Você se torna apoiador do canal. Cara, eu já queria estar postando alguns vídeos. Não consigo. Por que eu não consigo? Por causa da correria. E eu tô aqui, sabe por que eu tô aqui? Porque os apoiadores do canal, os nossos queridos, meus queridos corsários apoiadores, Macedo, né, o Ricardão, Gilberto, o próprio Jedi, mais a galera aí, Carnaúba, né, o Eric Carnaúba, esse pessoal todo aqui, eles volta e meia, o Palear, né, volta e meia eles me ajudam com algum dinheiro, cara, né, volta e meia me ajuda com algum dinheiro. E aí o que acontece? Eu tô fazendo live aqui por causa deles. Aí com isso vocês também são abençoados. Então, agradeço a eles. Mas se fosse por mim, mano, já era pra eu estar me preparando para dormir. E eu já tô me preparando para dormir. Entendeu? Só que assim, para nós fazer o nosso corre, é isso aí, cara. É isso aí. Entendeu? Para eu fazer meu corre, é isso aqui. Entende? Não tem como. Eu até gostaria, mas é zicão, mano. É zicão. Beleza? Tamo junto, Campo Batalha. Quem puder dar uma força. Mas não tem problema não, Clafne. Só me ajuda. Me arruma 100 inscritos no canal, velho. Me arruma 100 inscritos aí. Vai faltar. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar com vocês quantos inscritos eu tenho atualmente. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver. Analytics. Tô com 891 inscritos. Aí, ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Aí, ó. Falta 109 inscritos para eu bater 14 mil, né? Canalzinho aqui. Então, ajuda eu a bater aí 114 mil inscritos. Quem puder dar uma força aí compartilhando meus vídeos, compartilhando. Assiste os vídeos, compartilha com os amigos, pede para a família se inscrever. Ó, 109 pessoas, eu bato 14 mil. Se eu bater 14 mil, já. Nossa, já. Né, o canal já começa a dar uma crescida legal, né? Mas. O que eu tô fazendo, mano?